Para lá, fiel, acompanhar as entrevistas da Zona Mista aqui, porque olha, teve declarações pesadas. Primeiro veio o Ranieri, falou sobre a redenção dele, né, que ele foi de herói a vilão no mesmo jogo, mas ainda bem que saiu com resultado positivo. Em segunda veio o Mateuzinho também, deu uma declaração bombástica aí, principalmente em relação ao gesto lá do Bobadilha, que foi ele que denunciou, né, ele falou um pouco sobre isso. Por último veio o dono da partida, Brando Bidon, fez uma partida que perou a perfeição, colocou o jogo no bolso e levou pra casa. O Brando Bidon também se declarou a fiel aí, bem legal aqui as entrevistas na Zona Mista do Timão, bem legal vai ser você se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu like pra sempre receber tudo do Coringão. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Cara, a gente sabia que a gente estava vivendo um momento muito difícil no campeonato, só que a gente acreditava muito no que a gente estava criando. O professor chegou, a gente está seguindo uma linha e a gente estava numa crescente. Infelizmente no Brasileiro a gente não estava conseguindo fazer pontos, mas todo mundo acredita ali dentro que a gente está no caminho certo e hoje nós mostramos que a gente está mesmo e a gente não pode parar. Temos mais 4 jogos ou 3, não sei, até a parada, e o nosso objetivo é pontuar em todos, pontuar 3 pontos em todos, para que a gente possa distanciar cada vez mais da zona e conseguir objetivos maiores no campeonato. Assim, pela forma com a qual vocês jogaram e até pela forma com a qual saíram os gols do São Paulo, dá para dizer que se não fossem os erros do Corinthians hoje, era para ter sido um placar talvez até mais elástico nessa que foi a primeira vitória do Corinthians em clássicos do ano? A gente acredita muito na nossa linha de trabalho e o professor dá uma segurança muito grande pra gente, onde que a gente tem que tentar. Se errar faz parte, a gente vai tentar de novo e os erros acontecem. O que eu acho mais importante não é os erros, mas sim o que a gente conseguiu fazer pós os erros. Pós o primeiro gol do São Paulo, a gente cresceu na partida novamente, a gente conseguiu controlar a partida bem. Então assim, pra mim, eu fico muito feliz que a gente conseguiu fazer uma ótima partida num clássico, que é muito difícil. Então é isso, erros acontecem, mas o mais importante é o que a equipe mostrou após isso. Sobre essa conversa com o Diniz, deve ter sido intensa ali no vestiário, porque depois do gol que vocês fizeram, teve uma queda ali talvez, e vocês voltaram no segundo tempo com outra intensidade. Imagino que no intervalo o Diniz tenha passado muita orientação ali para você. Cara, pior que não, foi tranquilo. Ele mostrou pra gente com os vídeos que a gente estava no caminho certo, que a gente estava jogando super bem, que infelizmente a gente tomou um gol tentando. Então assim, a gente estava tentando ser os melhores dentro da partida. Infelizmente acabou acontecendo esse erro, mas foi uma conversa tranquila, onde que ele pontuou alguns casos, mas a gente sabia que estava bem na partida, e no segundo tempo não foi diferente, onde a gente controlou o restante e conseguiu sair com a vitória. Mateuzinho, na partida passada, na Libertadores, você saiu com uma assistência e agora com um gol. O Diniz tem pedido mais da sua participação ofensiva? Sim, ele, como eu falei, ele me dá muita liberdade para chegar ali no último terço do campo. Ele é um cara que eu tenho que elogiar, que desde o primeiro dia que ele chegou, ele tá me colocando para cima, tá me dando muita liberdade, muita moral e tá colocando minha confiança lá em cima. Então assim, tô feliz em voltar a ajudar o Corinthians diretamente, e isso é por causa dele, que ele tá me dando muita confiança. Então tenho que agradecer o Diniz, que ele tem parte nisso. Mateuzinho, foi o seu gol top 5 no Corinthians, de beleza? E a outra pergunta foi gesto obsceno do Bobadilha? Ele estava na confusão? Cara, eu posso falar que tá entre os top 3 ali. É sempre bonito quando você faz um gol com dribles, ainda mais eu, lateral, que é mais difícil de acontecer isso dentro da área. Então posso colocar esse como top 3. E cara, ali no decorrer da partida, eu que vi o Bobadilha fazendo o gesto, mas assim, creio que se o Daronco olhou na imagem e não aconteceu nada, então não foi nada demais. Só que ali no momento eu achei que tinha sido algo fora do normal, né? Porque a gente já tinha sofrido com isso. Mas enfim, faz parte, jogo que segue. Você falou que foi você que primeiramente viu, né, o lance do Bobadilha. Aqui no Corinthians houveram 2 lances que os jogadores foram punidos, né? O Alain e o André. Na sua visão, então, não sei se você já teve tempo de rever o lance, mas é uma interpretação diferente do Daronco para lances minimamente parecidos?
Foi ali na minha frente, de primeiro momento, eu não vi o vídeo ainda, mas de primeiro momento eu achei que tinha sido muito parecido. Mas se o professor olhou e achou que não tinha sido ofensivo, vida que segue. A minha parte eu fiz, que foi alertar, porque quando foi contra nós, os adversários alertaram o árbitro e acabou checando. Então assim, ele acabou checando, aconteceu que ele não deu nada, então é isso. Com os resultados agora dos jogos em andamento, o Corinthians está saindo da zona. O quão importante é para vocês começar uma semana que é decisiva, né? Tem jogo de volta da Copa do Brasil com uma vitória em clássico e fora da zona de rebaixamento. A gente fica feliz, porque estava muito difícil a gente ir bem na Copa do Brasil, ir bem na Libertadores e no Brasileiro não conseguir, não dar o nosso melhor, mas a gente não conseguir a vitória, que era o mais importante. Então esse clássico eu tinha certeza que era uma final para nós e foi assim que a gente entrou dentro de campo. Nossa parte a gente fez. Claro que a gente não controla os outros resultados, mas a nossa torcida é para que as combinações nos ajude a tirar da zona para que a gente saia agora e nunca mais volte. Primeiro tempo, um erro de saída de bola. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua atuação e como que é também voltar para a segunda etapa depois de um gol que acaba tendo uma responsabilidade sua, que recoloca o São Paulo na partida. O que você pode falar sobre a sua atuação? Cara, eu fico feliz pelo gol, triste, óbvio, por participar do lance ali, mas algo que não muda, em momento algum, a convicção que a gente tem. A gente trabalha para isso, a gente fez várias jogadas que a gente saiu de trás e conseguiu chegar no gol do São Paulo saindo curto. E não é porque errei e entreguei um gol, é lógico, é uma responsabilidade enorme, mas do mesmo jeito que foi eu, poderia ter sido qualquer outro jogador e isso não mudou em nenhum momento na minha cabeça. No segundo tempo, até no primeiro tempo a gente continuou saindo jogando curto também, não tem problema nenhum isso. Fico triste, óbvio, pelo lance, mas é algo que não muda a nossa convicção, é algo que o professor pede, a gente vai estar ali, vai botar a cara para fazer jogadas e, lógico, pedir desculpa à torcida por ter errado, mas não é nada que afetou a minha cabeça não, tá tudo tranquilo. Sobre o teu gol, desculpa, a gente já espera, né, esse tipo de jogada com o Gustavo Henrique aparecendo e tu meio que sai como um elemento surpresa ali e engana a marcação, o Caleri ele vê tu passando, não te acompanha e o Luciano, São Paulo reclama de uma falta, que tu teria feito ali uma carga nele. Qual a tua leitura e qual foi o teu entendimento também sobre essa tua movimentação que acabou gerando o primeiro gol do Corinthians? Sim, o Garros entende muito com a gente ali dentro da área, né, acho que às vezes a gente até combina de fazer uma coisa e quando ele vê a nossa movimentação, alguém se movimentando mais livre, ele faz outra, bate a bola em outro lugar. E, pô, ele é um cara que é sensacional na bola parada, os números vêm comprovando isso. O Gustavo também é um cara que chama muita atenção, então às vezes o adversário não se atenta tanto a mim, ao Gabriel, ao Yuri. E graças a Deus pude ser feliz ali na cabeçada, tive uma movimentação boa em relação ao lance sobre ser falta. Foi só um braço de referência, eu acho que não teve carga para falta, não teve carga para configurar uma jogada irregular. Acho que o Luciano sentiu contato ali, não sei o que aconteceu, ele acabou se jogando ali, pedindo falta, mas não teve nada disso. E fico feliz por ter entrado bem ali no primeiro pau, ter desviado a bola, muito feliz em marcar novamente na área. Ranieri, aproveitando essa questão do seu gol, agora com o Fernando Diniz você está vivendo uma fase muito mais ofensiva, né? Como que tem sido para você participar mais dessa parte de variação tática, tanto na bola parada quanto na bola correndo? Ele é um cara que preza muito pelo equilíbrio, né? Então sempre que eu vejo... Ele tem deixado muito consciente na gente que tem que ter alguém ali no rebote, tem que ter alguém na segunda bola ali. E o Breno, o Carrilho, o André, seja lá quem for que está jogando comigo ali, fazendo uma dupla de volantes, tem bastante essa consciência de ter alguém ali. Então, quando eu olho para trás e vejo que eles estão equilibrados, eu consigo pisar um pouco mais na área, chegar um pouco mais. Então, o Diniz dá muito essa liberdade. Ele fala que pode ter 2, 3 no rebote ali, só não pode ter nenhum. Então, acho que a prioridade é sempre essa, na segunda bola. E aí, quando eu vejo que tem alguém deles, eu consigo ficar na área ou roubar alguma bola e correr mais para a área. Então passa muito pela equipe, não só pela minha individualidade. Acho que quando eu vejo que está tudo equilibrado, eu consigo ter essa liberdade. E fico feliz por estar participando de gols, é óbvio. A gente quer ajudar a equipe, a gente sabe que a equipe vencendo é o mais importante, mas estar participando de gols, estar sendo visto como alguém ofensivo também é bem legal e fico feliz por isso. A vitória do Corinthians, claro, mas um gesto do Bobadilha também ter sido um tema. Se não sei se chegou a ver, o Mateuzinho falou que alertou o árbitro. O que você achou do gesto? Se foi um gesto ofensivo, esse gesto do Bobadilha? Cara, o que eu acho? Como é que eu vou te explicar isso? Por exemplo, quando eles expulsam o André, ele abre uma margem para interpretação, correto? Porque, então,
todo respeito, você pode colocar a mão lá, mas não pode pegar. Então, se você colocar a mão, você não é expulso, mas se você apalpar, é expulsão. Então, fica muito difícil isso. A partir do momento que eles expulsaram o André, eles abrem mais de uma interpretação para 1000 visões do lance. Então, não sei. Para quem estava na TV, para quem viu na TV, viu de casa, viu de perto, eu achei que foi para expulsão. Eu achei que ele teve a intenção de colocar a mão ali, para provocar, sei lá, para o que for. Mas a gente vai fazer o quê, né? Para nós foi expulsão, para eles não foi, então fica meio difícil isso. Aí você pode colocar a mão, mas não pode pegar. Aí você abre interpretação para várias pessoas. Mas acontece, feliz que isso não tenha influenciado tanto no jogo, a gente tenha saído com os 3 pontos. Estamos combinando? Na comemoração do teu gol, tu faz uma comemoração que lembrou um outro majestoso, uma vitória do Corinthians em cima do São Paulo, o gol do Ronaldo. Queria saber se foi intencional, enfim, que tu falaste sobre essa comemoração. Sim, foi intencional. Ontem mesmo eu estava vendo alguns vídeos e tinha visto um vídeo desse majestoso. Eu vi a comemoração do Ronaldo, aí eu já estava com isso na cabeça. E aí antes do jogo, o nosso fotógrafo Coca falou comigo, se fizer um gol, faz essa comemoração. E foi incrível porque, tipo assim, eu já tava pensando nisso e ele veio e falou, ele reforçou. E aí na hora que eu fiz o gol, já lembrei do Ronaldo na hora, já fiz o lance ali, foi bem legal. Eu fico feliz de relembrar um cara que marcou tanto a história do Corinthians e num jogo tão importante também para a festa. Ranieri, o Diniz, desde que chegou, e desse estilo dele, ele sempre fala assim, não tenha medo, tenha coragem, tenha medo. Eu imagino, né, que a conversa do vestiário não teve zero cobrança, não teve nada, muito mais incentivo e apoio pro seu lado. Mas e depois do jogo, alguém falou alguma coisa, brincadeira, assim, rolou? Não, o Mateuzinho veio falar comigo, depois que acabou o jogo, ele falou assim, caralho, a gente não se decide se vai ser herói ou vilão. Importante, a primeira em clássico nessa temporada e com os resultados paralelos, o Corinthians já está fora da zona de rebaixamento. Tu marcaste um gol, quero saber o quão importante para vocês foi ter uma boa atuação e mesmo com erros individuais, ter conseguido se manter centrado e jogando bem para sair com essa vitória que tira hoje o time de uma situação que estava desconfortável. Fico muito feliz pela entrega da equipe, a gente está precisando muito desses 3 pontos. Ainda mais um clássico em casa, a gente sabe da importância do jogo e aí a gente conseguiu ir bem. Mesmo tendo os erros, é o que o Diniz passa pra gente. Não importa se a gente erra, mas sim como a gente lida com os erros. E acredito que a gente lidou muito bem, conseguiu continuar jogando bem e graças a Deus a gente saiu do campo com a vitória. Eu queria saber, muito se falava que Bidon e Garro não poderiam jogar juntos. Hoje, me parece que vocês provaram o contrário. O que é que você acha dessa dupla? Eu nunca nem ouvi falar nisso. Eu procuro não olhar muito pro externo, mas a gente sempre jogou junto com o Ramon, com o Dorival, agora com o Diniz, mas eu acredito que isso é normal, pode ter sido uma resposta aí para quem pensa ao contrário, mas a gente sempre jogou junto, sempre deu certo, então acho que não tem nem pensar nisso. Falando sobre até esse gol, né? Quando você viu o Garro ali conduzindo, sabia talvez que ele ia te achar naquele espaço. Você viu também o espaço, teve essa leitura ali para achar o espaço para fazer um belo gol. Como eu falei, né? Eu e o Garro, a gente se entende muito. É um cara que me ajuda bastante, conversa bastante comigo, é um irmão para mim. Então a gente tem essa... A gente se conhece, né? Então eu sabia que ele ia me ver. E graças a Deus deu tudo certo, ele achou o passe, eu também consegui dominar bem e fazer uma boa finalização. Bidon. Pode, desculpa. Bidon, nitidamente, isso não é uma crítica, é o seu jeito de jogar, você está sempre envolvido em contatos físicos, numa confusão aqui e ali. Se você tivesse o tamanho do Ranieri, como que ia ser essas confusões? Eles acabaram de me falar isso ali no vestiário, por isso que eu dei risada. Eles falaram, meu Deus, imagina se você tivesse o tamanho do Gustavo. Mas é meu jogo, eu sempre fui assim desde que eu subi. Eu sou um cara muito, muito tranquilo fora do campo, só que eu tenho que fazer o possível pro meu lado, tenho que defender a camisa. Então acho que isso acaba sendo do jogo, isso é problema de quem se irrita, de quem fica nervoso. Eu tenho que fazer o meu jogo, tenho que pensar no meu futebol e no nosso time. Bidon, aproveitando essa temática, você dentro de campo não parece ter a idade que tem. Você parece um jogador muito mais maduro, até por conseguir cavar algumas faltas importantes e tal. Como que você exercita isso e como que tem sido essa sua característica junto com o Fernando Diniz? Como eu sempre falo, o grupo me ajuda muito, então eu tenho essa tranquilidade para ser livre dentro do campo, para
conseguir jogar, conseguir fazer meu futebol. O Diniz também é um cara que tá ajudando bastante isso, tá me dando bastante liberdade, como também o Dorival já vinha dando, então acho que tá sendo muito bom para mim, para eu evoluir. Eu sou novo ainda, graças a Deus estou conseguindo evoluir bastante, ainda mais com as pessoas que estão ao meu redor, estão me jogando lá para cima, estão me ajudando bastante. Eu acredito que isso é uma das coisas mais importantes para que isso aconteça. Bidão, até falando sobre essa sua maturidade, você é um cara que já fez várias funções no meio do jogo, né? Jogando como 8, às vezes um pouco mais centralizado, como armador, agora jogando um pouco mais aberto pela direita. Você é um cara que se sente igualmente confortável em todas essas posições do meio de campo? Sempre joguei mais de segundo volante, mas desde a base eu jogo em diversas posições. Já joguei de primeiro, já joguei de segundo, já joguei de meia, já joguei de ponta, então acho que isso me ajuda bastante a chegar no profissional e conseguir ir bem em várias posições. Eu falo pro Diniz, eu falo pro senhor, eu gosto de jogar de segundo volante, mas o importante é eu estar entre os 11. Bora lá, fiel, que noite maravilhosa, principalmente do Breno Bidon, né? Que fez uma partida aí que beirou a perfeição. O Breno Bidon jogou demais. Se você chegou até aí, curte o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora Lá Fiel para sempre receber tudo do Coringão. A gente traz aqui, né, as melhores reações aí para vocês ficarem sempre muito bem informados. Bora mostrar a força da Fiel, se inscrever aqui no canal Bora Lá Fiel e deixar um like, tá bom? Cara, o Breno Bidon seguiu a cartilha, né, mano? Foi um jogador muito técnico essa noite, jogou com muita raça e vontade e tava numa marra com os caras, mano, e fez um gol, né, velho? Que chapada foi aquela, uma noite perfeita aí pro Breno Bidon claro, muita gente critica o Breno Bidon, né, principalmente o futebol dele. Esse moleque é mascaradinho, não vai, não desenrola. Hoje ele cresce. Falava aqui uma fala aqui igual do Craque Neto. Em jogo grande ele vira um sapo. Ele ínfola, mano. E aí foi assim na final, né? Foi assim hoje também. Com uma atuação muito boa, acima da média, né? E que atuação como essa desequilibra o jogo, né? Agora, pessoal, falando de um detalhe muito importante aí, é da arbitragem, né, velho? O Ranieri falou aqui, isso aí vai abrir uma vertente, vai abrir isso aí, cara, uma discussão gigantesca, mano. Eu não sei como é que os jogadores não se posicionam assim, eu não vou falar aqui porque se eu fosse o jogador do Corinthians, eu falava, eu não vou falar aqui porque se eu falar, vou ter problema com o STJD, eu vou ser julgado, vou pegar jogo de suspensão, então eu não vou falar, velho. É até perigoso, dependendo da fala deles, eles pegar suspensão nos jogos, tá ligado? Então pra você ver o nível que chegou, mano, hoje, tá ligado? Uma entrevista pós-jogo que é super importante pro entendimento, pro debate, pra saber a visão do jogador sobre o lance específico, sobre o debate, o jogador tem que pisar em ovos, mano, pra não pegar jogos de suspensão, tá ligado? Agora sim, o que o jogador do São Paulo, dos Trica, fez hoje, nem se compara com o gesto que o André fez. O Alan, beleza, né? Pegou na câmera lá, né, a narrativa foi assim, a narrativa não, né, pessoal, o que foi julgado foi assim, né, se uma criança tá assistindo é complicado, eu concordo, velho, não é pra fazer, não pode fazer, mas hoje o que o cara fez, né, foi pior do que o André fez no último jogo, mano. Você tá de briga, aí pode acabar com o futebol, tá ligado? Isso aí vai dar tanta conversa essa semana e eu pergunto pra você, na sua opinião, você expulsaria o Bobadilha, né? Você expulsaria ele por esse lance, né? Eu acho que é uma pergunta até meio que retórica, né, nessa pergunta, porque, pelo amor de Deus, mano, aonde vai parar o futebol? E assim, é contra tudo e contra todos. O Corinthians é dessa forma, é bem capaz ainda de amanhã o Corinthians já for julgado, tá? Pelos torcedores que arremessaram coisas lá no campo, tá? E perder mando de campo e o caramba, velho. Amanhã, porque é dessa forma, mano. É dessa forma. Às vezes eu vou até tomar cuidado com o que eu vou falar aqui ainda, né? Quem vê os caras assiste um canal meramente pequeno como o nosso aqui, e não vai ser tão pequeno se você deixar o seu like, né, se inscrever aqui, né, pra sempre receber tudo e as melhores notícias do Coringão, beleza, pessoal? Vamos que vamos, hoje é dia de glória, é dia de Coringão, a semana vai começar de uma forma, paz e amor, maravilhosa, pessoal, então é isso, uma ótima semana, já desejo pra você, vamos que vamos, o bem venceu o mal hoje, e vai Corinthians, beleza, pessoal? Um forte abraço, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser, tamo junto e vai Corinthians!